Bom, mesmo sem citar o nome do ex-presidente Lula, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, deixou claro na manhã de ontem que condenados em segunda instância, né, são inelegíveis. Então, ele, durante um evento em uma escola de Salvador, ele disse que um político enquadrado na lei da ficha limpa não deve ficar insistindo lá, né, se candidatando para depois, no futuro, não ser mesmo homologado e aí, em cima da hora, ele trocar, apoiar outro alguém. Quer dizer, mas não adianta, né? Eu acho que esse argumento é um argumento do Luiz Fux, é um argumento que tem respaldo na lei, é coerente, sempre soa com uma coisa lógica, mas em direito nem tudo, né, segue lógica, e tem o pessoal que pensa o contrário, que vai sempre achar que não, ele tem direito sim a se registrar, e até a última decisão, a última instância depois do TSE é que vai resolver se ele pode ou não ser candidato. Quer dizer, o PT acho que vai jogar, como diz no futebol, com o regulamento embaixo do braço. Olha, é o seguinte, aliás, o próprio Luiz Fux, ele, acho que foi agora há pouco, pelo menos que foi divulgado, que um cidadão aí de Goiás entrou com um pedido para que fosse já declarada a inelegibilidade do Lula e ele negou, né? Nem analisou o mérito, catou o negócio e jogou fora. O que eu acho é o seguinte, esse Brasil, essas leis, a forma que as coisas são feitas, é só para criar imbróglio mesmo. E é só para jogar, postergar decisões e coisa e tal. Vejam vocês, a lei da ficha limpa, ela é explícita. Por que ela foi feita? Foi feita para quê? Candidato político ficha suja não pudesse disputar eleições tendo sido condenado numa decisão colegiada. Essa é a essência da lei. Se essa é a essência da lei, como é que pode haver qualquer dúvida nesse sentido? Vocês concordam? O que é a lei da ficha limpa? Qual que é a essência dela? Eu acho que o que ela quis? Eu acho que todos eles sabem disso. O petista sabe disso. O problema é que eles falam assim, apesar disso tudo que você está falando, a gente tem direito de registrar. E o nominho dele aparecer na urna até a última decisão. Então não tem, porque aí são 5 decisões colegiadas, 6 decisões. E o que é dito aqui? E por que a segunda instância? Porque a partir de esgotados todos os recursos na segunda instância, você não questiona mais provas, tem prova suficiente, insuficiente. Quer dizer, que o cara cometeu, já não se tem dúvida mais. O que pode ser que leve ele a ser declarado inocente são falhas encontradas no processo, é isso. Mas o próprio Fux, né, o site oficial do Lula diz que o Luiz Fux, tratando numa fala sobre inelegibilidade, ele disse o seguinte, num livro, aliás, no livro Novos Paradigmas do Direito Eleitoral, que sempre que houver a possibilidade do candidato reverter a inelegibilidade, a lei garante que o candidato prossiga na corrida eleitoral. Isso é ridículo. Pois é. Como é que ele pode ter escrito isso e agora ele é presidente do TSE e vai acabar esse negócio? Então rasga a lei da ficha limpa, pô. Se eles acabaram, o Supremo acabou de julgar a lei da ficha limpa, inclusive tomando uma medida que assustou muita gente, que é permitindo que a lei retroagisse. Né? Como é que é isso? O cara que foi condenado lá antes da vigência da lei, ele vai ficar inelegível pelo tanto que a lei da ficha limpa determina e não o que a lei vigente à época determinava, né? Então, eu não sei mais, gente, eu não sei, Rose, eu não sei mais, eu não consigo entender mais o que o povo pensa. Não, eu entendo, eu acho que existem leis para serem cumpridas. Se a lei diz que uma pessoa que foi julgada em segunda instância, condenada, não deve ser candidato, não deve ser. Agora, o que vai ser o problema nesta eleição, Zezé? O problema é que desde quando essa lei da ficha limpa foi colocada
para valer aqui no Brasil, muitos candidatos não respeitaram a lei, ou seja, se registraram as candidaturas, esperaram todos os recursos e tentaram todos os recursos, mesmo sabendo que lá no final eles seriam impedidos de serem candidatos. E aí o que eles faziam? Ou colocava o filho, ou colocava o tio, colocava o poste, colocava quem quisesse. Então, na verdade, eles faziam isso justamente porque eles já sabiam que eles estavam impedidos, mas que dariam um jeitinho e que eles continuariam no poder. Nós tivemos isso aqui em Paulínia. Nós tivemos aqui em Campinas o doutor Hélio. Agora, com o Lula, o que vai acontecer? Nós lemos matérias dizendo que, muito provavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar essa questão do Lula antes do registro final de candidatura, antes do dia 31 de agosto. O que vai acontecer? Isso foi sempre uma coisa que nós pedimos aqui. O que a gente sempre criticou? Por que a justiça é tão demorada em julgar os recursos? Porque isso atrapalha o eleitor e cria a sensação de que aquele sujeito está na disputa, mesmo sendo impedido pela lei. Desta vez, a justiça vai decidir, pelo que parece, julgar no prazo mais célere. O que vai acontecer, Zezé? Vão dizer que é porque é o Lula e querem impedir que ele seja o candidato. Sendo que é uma coisa que nós sempre pedimos aqui para todos os candidatos. Para mim, é o seguinte, se existe a lei, ela precisa ser cumprida. Claro. Agora, que o Brasil precisa parar de ter, Zezé, e aquela coisa que você falou, cada um interpreta a lei do jeito que quer e vai criando uma série de nuances. Da mesma forma que o Fux escreveu um livro lá atrás, que meio que é paradoxal com o que ele falou hoje, os advogados que também defendem o Lula, Zezé, também, em outros momentos, foram contrários ao candidato continuar sendo candidato, apesar de ser condenado, você sabia? Sim. Então, é tudo uma confusão. É Agora, uma questão também de conveniência do momento, né? Exatamente. Agora é isso. O problema é que tem uma brecha, né? A lei da ficha limpa existe, todo mundo sabe qual vai ser o fim, só que ninguém colocou lá, preto no branco, na lei, que a pessoa não pode ser registrada a candidatura. Exatamente. Então, esse é o ponto. Para mim, é tanta hipocrisia, assim. E o PT fica embarcando nisso. Não é hipocrisia, porque, na verdade, talvez seja incompetência mesmo. É igual esse negócio, gente, toda vez que o presidente da República viaja, presidentes da Câmara e do Senado também tem que viajar. Tem que se esconder também. Não, mas tinha que ter tido uma ressalva. Então, eu não aguento mais isso essas coisas, sabe? A legislação discutir sobre esses terrível. negócios ridículos, assim. Muda a legislação, adequa para que não precisa mais usar subterfúgios, de usar as questiúnculas para poder enganar. Porque é uma enganação essa história, né? E a história do Lula é a mesma coisa. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Terrível.